Hoje, 17 de maio, estamos em plena janela de inscrições para o Enem, janela essa que se estenderá até o próximo dia 21. E pelas mais diversas razões que não cabe aqui elencar, muitas pessoas ainda não começaram a estudar e certamente se questionam se ainda dá tempo estudar para a prova do Enem e ter boas chances de aprovação. A minha resposta resoluta é: dá tempo, desde que você se organize bem e tenha dedicação constante a essa tarefa. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, eu serei uma companhia frequente até o dia da prova. Meu nome é Frankleudo Luan, sou professor, mestre e doutor em psicologia e aprovado em medicina em uma federal pelo Enem. Restando cerca de 6 meses para a prova, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Se você já vem estudando direitinho, desde fevereiro, março, toque o barco, siga empenhado. Eu sei que nesta época, maio, junho, já começa a bater um certo cansaço de 2-3 meses de estudos, mas aí é um período meio morno, porque nem conta com a adrenalina do início dos estudos, nem com a adrenalina da aproximação da prova. Então, se você engrenou nos estudos, mantenha-se no planejamento. Agora, se você ainda não começou a estudar, se anda desestimulado, se anime, dá tempo, inclusive de você se tornar mais competitivo na disputa de cursos mais concorridos. Mas aí eu não vou ser demagógico de dizer que você não vai ter um trabalho maior. Entenda que para quem começou a estudar há mais tempo, o processo de estudos fica mais diluído. Se você vai começar agora, as tarefas ficam mais concentradas. Você precisa aceitar que, começando agora, já estará numa dinâmica de redução de danos, tendo que formular estratégias diferentes e seletivas. A primeiríssima coisa que eu recomendaria fazer é uma avaliação de como está seu conhecimento, uma espécie de diagnóstico mesmo. E a melhor forma que eu vejo para fazer isso é resolvendo uma prova. Então, se você nunca fez o Enem ou fez há muito tempo, eu sugeriria que você fizesse o seguinte: acesse o site do INEP, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você encontra as provas e gabaritos das edições anteriores. Baixe uma delas. Eu sugeriria que fosse uma das últimas 5 edições da prova do Enem e resolva uma prova do primeiro dia e uma prova do segundo dia. Tente fazer isso no tempo aproximado do que você vai encontrar lá no dia do Enem. Resolva a prova, você muito provavelmente vai ter bastante dificuldade, mas haverá questões que você vai conseguir fazer. Não chute questões. Se você não tiver a mínima noção de como responder, pule-a, deixe em branco. Terminadas as provas, você vai corrigi-las e vai fazer o seguinte: pega uma folha em branco, identifique as questões que você acertou com convicção e anote o assunto correspondente àquelas questões. Por exemplo, se acertou uma questão de citologia, anota citologia. Acertou uma questão de divisão proporcional, anota divisão proporcional. E assim você faz com todas as questões que você acertou com convicção. Depois você faz esse mesmo processo com as questões que você errou ou que você pulou e anota. Quando fizer isso, você vai ter um mapeamento aproximado de suas habilidades. Claro, você vai ter que estudar alguns assuntos que não caíram na prova que você resolveu, mas fazendo isso você já terá um norte, um pontapé inicial para organizar o seu cronograma. Se você fez o Enem do ano passado, você pode fazer esse mesmo processo respondendo novamente a prova da última edição. E além disso, você deve fazer um diagnóstico da sua reprovação, porque você pode aprender muito com a sua reprovação. Veja um vídeo aqui no canal que eu publiquei recentemente abordando o tema. Depois desses diagnósticos, é hora de planejar um cronograma de estudos. Eu gostava de fazer um cronograma anual e um semanal. No cronograma anual, eu definia até quando eu veria videoaulas e em que mês eu começaria apenas a revisar e a fazer simulados. Por exemplo, no meu caso, eu dedicava os primeiros 5-6 meses de estudos apenas a matemática e ciências da natureza e tinha contato com linguagens humanas através dos simulados nesse período. E aí, por volta de julho, agosto, eu incluía humanas e linguagens nessa minha rotina mais intensa. Então é isso que eu chamo de cronograma anual. O cronograma semanal é bem mais detalhado, reservando horários bem definidos, de modo a abarcar, além das aulas, listas de exercícios, simulados, revisões sistemáticas. Mas vamos retomar o fio da meada. Considerando que faltam cerca de 6 meses até a prova, você precisa fazer um raciocínio de prioridades. Priorize aqueles assuntos que mais caem, aquelas áreas que podem te conferir uma maior pontuação ou aqueles conteúdos nos quais você tem mais dificuldade. Entendam que priorizar não significa que você vai estudar apenas esses assuntos, mas de fato eles precisam ser vistos de modo mais denso no seu preparo. Como saber, Frankleudo, o que mais cai? Existem várias análises de incidência de conteúdos feitas por sites, plataformas, canais aqui no YouTube. Eu vou deixar links de algumas dessas análises aqui na descrição. Mas, por exemplo, em biologia, ecologia e genética,
são historicamente mais frequentes do que evolução. Então existem essas análises que compreendem todas as áreas abordadas pelo Enem. Entendi, existem sites que fazem um raio-x dos conteúdos mais incidentes, mas como é que eu vou saber quais são as áreas que podem me conferir uma maior pontuação? Se você ainda não sabe, existe uma metodologia de correção da prova do Enem chamada de TRI, Teoria de Resposta ao Item, e busca mensurar a proficiência de cada aluno de acordo com a coerência pedagógica das respostas em relação ao grau de dificuldade dos itens. Assim, no Enem não importa somente a quantidade de acertos e erros, mas a coerência desses acertos. Se eu e você, por exemplo, acertamos a mesma quantidade de questões na prova de linguagens, se nós não tivermos acertado as mesmíssimas questões, muito provavelmente as nossas pontuações serão diferentes. Porque existem questões de nível fácil, médio e difícil. Nesse exercício de imaginação, se nós acertamos 30 questões em linguagens cada, se você acertou todas as questões consideradas fáceis e médias e eu acertei as questões consideradas médias e difíceis, muito provavelmente a sua nota será maior que a minha. Porque, não sei se você percebe, a sua coerência pedagógica foi maior do que a minha. Ora, se eu acertei as questões difíceis e errei as fáceis, denota-se, no meu caso, uma incoerência maior, o que pode sugerir que eu acertei as difíceis chutando. Então, nesse caso, a minha nota provavelmente vai ser menor do que a sua, mesmo nós acertando a mesma quantidade de questões. Claro, essa é uma explicação super simplificada, mas espero que você tenha entendido. Considerando-se o funcionamento desse algoritmo, em escala decrescente, as áreas que podem conferir uma maior pontuação ao candidato são matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Só lembrando que a redação não é corrigida pelo TRI, ela tem uma correção à parte. Então você já tem como acessar duas informações: os assuntos ou conteúdos que mais caem e as áreas que podem trazer uma maior pontuação para você. Agora você tem critérios objetivos para iniciar a organização do seu cronograma de estudos. Como o tempo é mais restrito, dê atenção especial, eu diria, à redação, à matemática e às ciências da natureza. E dentro dessas áreas, aqueles assuntos que mais caem. Então essas matérias devem ocupar mais espaço na sua grade de horários semanais. As outras matérias não citadas, linguagens e humanas, devem ocupar um espaço menor. Sabe o que eu faria em relação a isso? Cada um pode ficar bastante à vontade para decidir, mas nessa primeira semana de preparação eu faria ou veria uma revisão geral de cada área. Muitos canais, às vésperas do Enem, fazem mega aulões, revisões, então eu assistiria a essas revisões para ir despertando algumas memórias e retomando o contato com os conteúdos. Depois disso eu começaria a cumprir direitinho o cronograma, inserindo, além das necessárias listas de exercícios, simulados semanais. Você pode começar a prática dos simulados de forma lenta. Na primeira semana você faz uma prova relativa ao primeiro dia, linguagens, redação, humanas, e na semana seguinte uma prova relativa ao segundo dia, matemática e ciências da natureza. Uma coisa super importante: reserve um horário no seu cronograma semanal para a realização dos simulados e reserve um outro horário para a correção dos simulados. A correção é tão ou mais importante do que a própria realização dos simulados. Analisar e corrigir os erros podem te garantir a aprovação. Se você tem interesse em saber mais sobre como, por quê e quando fazer simulados, veja um vídeo que já existe aqui no canal e o card está aqui em cima. Se nos simulados você vem apresentando uma proficiência alta, acertando 35 ou mais questões em cada área, você poderia considerar o estudo por questões. Há também aqui no canal um vídeo sobre esse método. O estudo por questões oportuniza mais autonomia ao estudante e inverte um hábito há muito consolidado. Tradicionalmente a gente vê primeiro um assunto e na sequência faz uma lista de exercícios sobre ele. No caso do estudo por questões, o ponto de partida é o problema, é o desafio que a questão impõe. Esse é um método ativo de aprendizagem, que tem sido bastante utilizado, mas que não é automaticamente aplicável a todas as pessoas e que ajuda a debelar a ilusão de que eu domino o conteúdo só porque eu sei resolver uma lista de exercícios logo depois de ter visto a teoria. Mas se você ainda não está conseguindo performar bem, siga o caminho tradicional mesmo. Busque informações, sites, plataformas, canais que cumpram, sem negligenciar nenhum assunto, toda a grade de conteúdos exigidos pelo Enem. Se for do seu gosto, elabore ou utilize resumos. Há pessoas que não fazem uso de resumos e conseguem muito bem.
Eu particularmente vi nos meus resumos um grande trunfo, porque eu tinha à mão um material para consultas periódicas e revisões sistemáticas. Isso foi essencial para a assimilação das informações que eu precisava acomodar. Você pode encontrar também aqui no canal um vídeo que eu postei recentemente sobre resumos. Outro pilar importante na preparação são as revisões sistemáticas, e elas têm tudo a ver com os resumos de que acabei de falar. Eu não consigo conceber uma preparação considerando a enormidade de assuntos que a gente precisa dar conta sem o auxílio das revisões sistemáticas. São elas que garantem a retenção das informações. Então eu penso ser válido fazer revisões semanais mediante leitura de resumos, realização de listas de exercícios, provas antigas, simulados. Outra coisa, faça redações semanalmente e, se possível, peça para alguém corrigir a sua redação. Sei lá, o professor do colegial, o professor do cursinho, um monitor. Enfim, é importante demais receber uma avaliação de como está a sua escrita, de como você seleciona e organiza seus argumentos, de como você tem performado nas 5 competências exigidas na redação do Enem. Treine muito redação, porque a redação tem um potencial enorme de puxar a sua nota para cima. Por fim, eu gostaria de fazer um alerta. Respeite os seus limites, respeite seu corpo. Nós não somos máquinas, nós somos bichos. Você vai se cansar, e esse processo de preparação para um vestibular ou para um Enem é potencialmente ansiogênico. Quando essa preparação acontece de forma mais concentrada, mais intensa, ela tende a ser ainda mais estressante. Então, fique atento aos sinais de cansaço, de estresse que seu corpo emite. Não estude excessivamente, não deixe de praticar atividades físicas, não se afobe. Restam 6 meses de preparação. Se você não for aprovado agora, você vai ter iniciado seu processo de estudos. Irá ganhar ritmo, vai se conhecer melhor, conhecer quais são os seus pontos fortes, os seus pontos de maior vulnerabilidade. Então você vai se medindo e continua estudando. No próximo ano haverá Enem novamente e você terá um ano a mais para se preparar melhor. Se não der certo este ano, não desista. Avalie todo o processo e busque formas de otimizá-lo. Eu estarei aqui tentando ajudá-lo no que for possível, tentando trazer um pouco da minha experiência acumulada por ter estudado por 5 anos para essa bendita prova até ser aprovado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Inscreva-se, curte, comente, compartilha. Também me sigam lá no Instagram. Lá eu posto alguns conteúdos alusivos ao Enem. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração. Forte abraço e até mais.